Oi, tudo bem? Aqui eu sou o anfitrião de sempre, Lucas Lopes, e se você acompanha o podcast já há algumas semanas, você deve ter percebido que algumas coisinhas mudaram por aqui. Você deve ter percebido também que na última semana eu não postei o episódio da semana por motivos que a gente vai entrar em detalhes durante esse episódio e como esses motivos se relacionam com uma moda, entre aspas, um estilo de vida que está rolando na China desde 2020, se eu não me engano, e que evoluiu para algo um pouco mais sério nesse ano de 2022. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao Intempéries. Eu decidi mudar o nome do podcast porque o nome anterior ele era muito longo. Tinha um problema no ritmo dele, sabe? Sei lá, não encaixava, não tava legal pra mim. Eu tinha às vezes problemas pra lembrar dele, pra colocar ele em algum anúncio, alguma coisa assim, tipo no Instagram, no Stories, enfim. Era um nome muito longo, então eu fiquei um pouco incomodado com isso. Eu queria um nome curto, simples, fácil e que traduzisse o meu sentimento a respeito das ideias e das coisas que eu falo aqui. Por outro lado, eu descobri que basicamente todos os nomes estão já sendo usados por algum podcast por aí. Se você pensar agora numa palavra, qualquer palavra, pensa numa palavra aí. Pensou? Então, procura essa palavra junto com a palavra podcast no Google. Provavelmente vai ter um podcast já falando a respeito de alguma coisa relacionada a isso. Ou um podcast com esse nome. Então, foi uma experiência um pouco chata, um pouco incômoda, que eu tive que ficar pesquisando e pensando a respeito, ponderando, tipo, qual nome que seria bom. Finalmente eu cheguei em Intempéries, que não tem, aparentemente, pelo que eu pesquisei, nenhum podcast chamado assim, aqui no Brasil. Tinha um, mas acho que era mexicano, era em espanhol, enfim. Então, servia o meu propósito. Eu escolhi esse nome porque Intempéries me lembra chuva, que me lembra aniversário. Intempérie, ela é algo que a gente não planeja, que acontece e bate na nossa cara sem pedir licença. Do mesmo jeito que chuva. Inclusive, intempérie tem algo ali a ver, né, relacionado com chuva, com tempestades, enfim. E eu sinto que as coisas ruins ou as coisas desconfortáveis da vida, elas acontecem assim, sem pedir licença. E eu justamente falo a respeito dessas coisas aqui, mas que também existem coisas boas que acontecem sem pedir licença e com certeza eu também trarei aqui para compartilhar com vocês. Chuva me lembra aniversário. Isso porque o meu aniversário é em maio, que é no meio do outono. Então tá um clima, aquele clima um pouco frio, nublado. Geralmente no meu aniversário chove. Então, de alguma forma, eu associei chuva à festa, à alegria, à família reunida, bolo, churrasco e brigadeiro. Eu gosto dessa relação, acho interessante essa relação que eu tenho com a chuva. A chuva, ela é pra mim tipo aquela amiga que você não vê há algum tempo, que não é a pessoa mais dócil e gentil e legal do mundo, mas que tem um quê de familiar, sabe? Tem um quê que, pô, se faltar isso aqui, a gente morre, literalmente. Então, a chuva não é de todo mal. E finalmente, na semana passada eu não gravei porque eu tava gripado, ou seja, mais uma intempérie aí da vida. Eu tava com a voz assim, igual a do Pernalonga, sabe? Então não tava legal pra gravar. E eu tava completamente indisposto pra fazer qualquer coisa. Eu fiquei praticamente 2 dias inteiros só deitado na cama, sem fazer nada. Vivendo à base de água, chá e, claro, comendo um pouco no almoço e na janta. E essa experiência me lembrou
de um termo que eu tinha conhecido, uma moda, uma coisa que surgiu ali em meados de 2021 na China, que é um termo em chinês, que se chama Tangping. Tangping, eu não sei se eu estou pronunciando certo, eu espero que sim. Mas Tangping, que basicamente significa ficar deitado, estar deitado. É só ficar em repouso ali, deitado, sem fazer nada. Talvez com o celular na mão, mexendo no celular. E era uma resposta da juventude chinesa às cobranças, estresse, horas excessivas no trabalho e na escola, enfim. Então, basicamente, eles só queriam ficar deitados, sem fazer nada e fazendo o mínimo esforço possível. Eles iam trabalhar, eles iam para a escola, mas fazendo sempre o mínimo esforço possível. Se fosse possível evitar tarefas, evitar esforço, evitar o trabalho, né? Trabalho quando eu falo aqui no sentido da física, trabalho de gasto energético, eles faziam tanto quanto possível. O que acontece é que o Tangping, ele evoluiu para algo chamado Bailan. Então, nesse ano de 2022, os chineses, a juventude chinesa, tem praticado o Bailan. Bailan, por outro lado, significa literalmente deixar apodrecer. É você pegar uma situação que já é ruim e deixa ela se deteriorar. Você não vai fazer nada para tentar consertar, tentar remediar aquilo. É o nosso famoso ligar o foda-se, sabe? E eles têm feito isso porque justamente eles falam que eles não têm condições de fazer as coisas, eles não têm condições de arrumar um emprego decente, eles se matam de estudar e não chegam em lugar nenhum. Então eles só olham assim pra essa vida e falam: ah, então tá, né? Deixa aí. Tem um outro termo em chinês também similar que se refere a pegar uma peça de cerâmica, né? Um pote, uma panela ou uma cumbuca que já está trincada ali e você só solta ela no chão. Deixa quebrar. Dane-se. O que isso tem a ver com tudo que eu falei antes? Com eu estar doente, enfim. Eu sinto que esse nosso ritmo frenético de trabalho, estudo, vida, de maneira geral, ela tira da gente um pouco da paz que a gente sempre teve enquanto ser humano, sabe? A gente desaprendeu a ficar doente. Na verdade, a gente precisa ficar doente, bastante doente. A gente precisa de uma pandemia para aprender a ficar em casa, quieto. Então eu acho esse movimento Bailan, eu não acho que ele seja uma coisa muito saudável, mas eu acho também que ele é um sintoma de algo maior. Ele é um sintoma dessa correria que a gente vive. É um desgaste físico e mental. O Bailan, ele é uma forma de protesto e eu acho interessante porque os jovens lá da China também, eles estão falando a respeito de 3 montanhas, né? Eles falam que eles estão carregando o fardo de 3 montanhas. Essas 3 montanhas é uma alusão a saúde, educação e moradia. Ou seja, se você parar pra pensar, eu tenho 28 anos, se você tem ali entre 18 e provavelmente, sei lá, uns 40 anos, 30 e poucos anos, a maioria de nós não tem condição de comprar uma casa. A gente depende do sistema público de saúde, que não é lá dos melhores. E a gente capengou para ter acesso à educação. É óbvio que existem exceções, é óbvio que existem pessoas ricas, é óbvio que existem diversos cenários, né, no mundo, na realidade, enfim. Mas eu tô falando, generalizando bastante, sabe? E eu posso dizer que essa é a minha realidade. Eu sinto que a sociedade prometeu muita coisa para minha geração e não entregou. Eu lembro que quando eu era criança eu escutava muito de se você estudar e for pra faculdade, for um bom aluno e tirar 10 em tudo, com certeza você vai ter um ótimo emprego e uma vida incrível e tal.
tudo mentira. Eu fiz tudo isso, eu estudei, eu tirei 10 e eu não tô tendo essa vida incrível que todo mundo falou que eu ia ter. Então, sem querer pagar de vítima da sociedade ou coisa do tipo, mas porra, se a sociedade não me entregou a parte dela, por que eu vou de novo me comprometer a entregar a minha? Eu acho que é meio instintivo isso, sabe? É meio do ser humano. A gente tem essa vida e a gente tem vontade de sentir prazer na vida. E aí chega uma entidade invisível e fala pra você, olha, você tem que se dedicar a certas coisas pra que no futuro você sinta prazer. Aí você se dedica e aí o futuro chega e você não tá sentindo prazer, você tá doente, você tá mal. Então eu acho tudo isso um pouco questionável. Eu não acho que fazer bailan ou que simplesmente desistir de tudo é a solução, mas às vezes é o único caminho viável que se apresenta. Às vezes eu entendo também que às vezes você não tem motivação para seguir, para fazer as coisas. Eu sou sempre a favor do caminho do meio, sabe? Então eu acho que tudo bem você se dar um tempo pra pensar, pra parar, pra descansar, especialmente antes de ficar doente. Porque uma vez que você fica doente, meio que a sua escolha é tirada de você, né? Você é obrigado a repousar. Então, não se força tanto, mas também não desiste. Não joga a toalha ainda. Acho que dá pra chegar em algum lugar. É difícil. A gente tá muito ferrado no geral, mas um pouco de boa vontade, esperança e fé, talvez a gente chegue. Bom, por hoje é isso que eu tinha pra dizer. Antes de encerrar o episódio de hoje, eu tenho aqui alguns avisos rápidos para passar. O primeiro é que no meu Instagram, @afrolu, lá você encontra todos os links necessários para você acessar o Tumblr do podcast. Sim, eu criei um Tumblr, uma espécie de blog para vocês acompanharem qualquer tipo de conteúdo extra, texto, links interessantes a respeito dos episódios lançados. Tem também o link do Instagram do podcast, então eu tenho o meu Instagram pessoal e tenho o Instagram do podcast, que é @intem.peres, sem acento, intem.peres. O endereço do Tumblr, se for do seu interesse, ele tá lá no Instagram, é só clicar aí e você vai. Ou você pode colocar Intemperes Podcast, tudo junto, sem acento, .tumblr.com. Tumblr se escreve T de tatu, U de uva, M de Maria, B de Brasil, L de Lucas e R de rato. Tumblr. Então fica à vontade, lembre de compartilhar com os amigos, continue ouvindo o nosso podcast. Eu estou gostando muito de fazer, espero que vocês também estejam gostando de ouvir. Até o próximo episódio e tchau.